Hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre família. Nós começamos essa série no início de maio. Todo mês de maio nós temos uma série de pregações sobre família, que é o mês da família, o mês das noivas, o mês das mães e por aí vai, né? E hoje nós vamos encerrar essa série. E hoje nós vamos falar sobre a formação da mulher, mas eu quero trazer essa palavra a todos. Então você que às vezes ainda não se casou, essa palavra também é importante para você, jovens, adolescentes e tudo mais, porque vocês irão aprender qual que é o propósito de Deus para o casamento. E se você não almeja se casar, ainda assim é importante, porque hoje nós vamos aprender um dos propósitos criacionais da mulher, como também na semana passada nós vimos sobre o homem. Então, quando vemos o propósito, a origem, quando Deus nos criou, nós entendemos o propósito da nossa vida, da nossa existência. O propósito na qual Deus nos deu vida e que nós devemos labutar dia após dia. Então, essa palavra aqui não é apenas para casais, não é apenas para mulheres, mas para todos. Nós precisamos, de fato, entender a origem do homem e da mulher para compreender o propósito das nossas vidas. Amém? Então hoje eu quero pedir para que vocês abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Essa série foi uma série curta, estudamos apenas esses dois capítulos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Hoje estamos indo para o finalzinho então do capítulo 2, quando é nos dito, nos ensinado sobre a formação da mulher. E nós estamos vendo o tema dessa noite, Vida no Jardim, parte 2, a mulher. A parte 1 foi semana passada, você consegue ver o sermão no nosso YouTube, está lá registrado, postado. Então se você não assistiu, volta lá no YouTube depois do culto, para que você possa compreender e ver também esses aspectos da criação do homem. Bom, antes de nós lermos o texto, deixa sua Bíblia aberta aí, eu quero trazer algumas questões introdutórias. Eu trouxe essas questões em todos os sermões e hoje eu quero dar minha cartada final. Essas questões introdutórias é um diálogo com respeito da historicidade de Gênesis. É um diálogo com aqueles que dizem que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é um mito. Não é verdadeiro, é uma alegoria, não foi bem assim. Isso por causa do movimento cientificista, da própria ciência, das teorias do Big Bang, das teorias do evolucionismo, que coloca dúvida para nós com respeito ao relato da criação, conforme está registrado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E eu entendo que essas dúvidas vão surgir, e vocês pais fiquem atentos, porque vão surgir essas dúvidas na mente e coração dos vossos filhos, porque eles estão estudando e as nossas escolas, elas não ensinam o criacionismo, ensinam o evolucionismo, ensinam a teoria do Big Bang, a matéria eterna e por aí vai. Então, hoje é a cartada final, porque hoje eu vou recorrer ao aspecto fundamental da fé. No final das contas, depois de tantos argumentos, vocês podem conferir esses argumentos nos sermões anteriores, hoje eu quero finalizar dizendo que crer em Gênesis 1 e 2 como histórico é um ato de fé. Vamos entender isso. Eu vou ler essa citação do Gerhard van Groningen e depois eu vou trazer algumas coisas aqui. Olha, foi na criação que a revelação de Deus para o homem foi primeiramente dada. O Salmo 19 diz isso: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, toda a criação fala quem Deus é, nos mostra que Deus é poderoso. Naquela ocasião, a aliança e o reino cósmico, ou seja, toda a criação, foram estabelecidos. O papel mediador, inicialmente do primeiro Adão, e então do segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi determinado. Na semana passada nós falamos sobre isso, que o homem foi criado como um mediador entre Deus e sua criação. Deus e toda a humanidade. E Adão pecou, caiu, falhou nesse papel, então nós precisamos de um segundo mediador, Jesus Cristo. Quem está debaixo do primeiro Adão está debaixo de condenação. Quem está debaixo do segundo Adão está debaixo da graça, da salvação. Olha só. Agora vem o ponto que eu quero trazer mais definitivamente. O processo histórico começou quando Deus criou o universo. Se o caráter histórico, atenção, se o caráter histórico do acontecimento do começo fosse incerto,
Ou seja, se não fosse histórico, se a criação como nós temos em Gênesis não é histórico, não é factual, seria quase impossível sustentar com convicção a crença de que a consumação, o que é a consumação? É o retorno de Cristo. É a criação dos novos céus e a nova terra, que um spoiler aí, na nova série, a partir da semana que vem, nós vamos aprender sobre a volta de Jesus. Então, a crença da consumação irá de fato acontecer. É impossível. Se Deus não criou, como que a gente vai crer que Deus vai retornar e vai recriar? Esse é o ponto. E aí eu vou trazer um se aqui, um cis. Olha só, se não consigo crer que Deus criou no princípio tudo o que existe, do nada, como posso crer que Deus Filho se encarnou? Atenção, presta atenção nessa pergunta. Se eu não consigo crer que Deus criou tudo o que existe do nada, como eu consigo crer que Deus, eternamente Espírito, se encarnou? Para mim é muito mais inconcebível a ideia de um Deus se encarnar do que um Deus criar. Não é lógico? Deus criar é lógico. Deus é Deus, então Ele cria. Agora pensem, Deus se encarnar? Se tornando igual a nós, criaturas mortais, finitas? Olha, se nós cremos nesse segundo, por que não no primeiro? Eu vou continuar. Se eu não consigo crer que Deus formou a terra para a habitação do homem em 6 dias literais, como posso crer nas 10 pragas do Egito? Tem até novela, né? 10 pragas do Egito e por aí vai. Você lê aquelas 10 pragas e você crê que aquilo aconteceu. O sangue, os piolhos, as trevas, a morte dos primogênitos. A pergunta é, como que você crê nisso, mas não consegue crer que Deus é também poderoso para formar todas as coisas para a habitação do homem em 6 dias? E aí vem o ponto, porque foi Moisés que escreveu Gênesis. E Moisés cria. Moisés, ao escrever, não tinha dúvidas do poder de Deus, porque ele vivenciou as 10 pragas, ele viu o mar se abrindo, ele viu o poder de Deus no Monte Sinai. Ele viu o poder de Deus no Monte Sinai. Então Moisés, ele não tinha dúvidas do poder de Deus. O mesmo Deus que enviou as 10 pragas era o mesmo Deus que criou todas as coisas e formou a terra para a habitação do homem em 6 dias. Mais adiante, se eu não consigo crer que Deus formou o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem, como posso crer que Jesus ressuscitou? Se eu não creio que Jesus do pó consegue fazer vida, da costela consegue formar uma pessoa, como eu vou crer que alguém que morreu possa voltar à vida? Vocês estão entendendo o que está em jogo aqui? E por fim, se eu não consigo crer que o relato da criação de Gênesis é histórico, como posso crer que Deus fará uma nova criação quando Jesus retornar em apenas um dia? O grande e terrível dia do Senhor, onde Ele fará tudo novo, novos céus e nova terra, pelo fogo. Fará tudo novo para a sua habitação santa. Não é isso que nós esperamos? Maranata, vem Senhor Jesus? Próxima série nós vamos aprender sobre isso. Como que eu vou crer que Ele fará tudo novo em um dia, se eu não consigo crer que em 6 Ele fez? Entenderam? Nós precisamos crer, porque tirar a fé da criação, a gente não tem garantia da consumação. E aí, na semana passada eu falei que o capítulo 1 traz um resumo completo da criação. Nós vimos isso. O capítulo 2 traz os pormenores da criação do homem e da mulher. E aí nós temos a criação do homem em Gênesis 2, 4 a 17, nós vimos na semana passada. E nós temos a criação da mulher em Gênesis 2, 18 a 25. Aprendemos então na semana passada sobre a criação do homem, que o homem foi criado como mediador entre Deus e sua criação. Papel importante, como vice-gerente de Deus, para viver no jardim em família. Deus colocou o homem no jardim para um relacionamento em família. O homem foi criado para desenvolver os seus dons no relacionamento familiar, casamento, criando filhos, é isso. E para cultivar e guardar o jardim.
Isso, lavrar a terra, claro, mas também cultivar o coração da esposa, cultivar o coração do filho, cultivar e fazer também crescer e guardar o coração da esposa e do filho para a glória do Senhor. E guardar aqui é defender aquilo que já foi alcançado. Então o homem foi criado dessa forma. Hoje nós vamos meditar então no relato da criação da mulher e concluiremos falando sobre o propósito de Deus para o casamento. Agora vamos ao texto, para vocês verem o relato da criação da mulher. O texto diz assim, versículo 18, Gênesis 2, 18 a 25. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez? Pai, que texto maravilhoso, texto da origem, da criação da mulher e também da instituição do casamento. Aplique essas verdades aos nossos corações, nos dê o entendimento, clareza e profundidade de tudo isso que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Antes, mais uma vez, de vermos os detalhes desse texto, eu quero rapidamente introduzir relembrando algo que eu já falei também. É uma recapitulação hoje, eu sei, porque é o último sermão da série. E eu falei já aos irmãos que quando Deus criou o homem, Deus formou uma aliança, um pacto, um contrato, um compromisso entre Deus e o homem, e trouxe 3 ordenanças, 3 mandatos para o homem. O mandato que nós chamamos de cultural, que é o trabalho, aonde Deus diz: dominem e sujeitem a terra. E semana passada nós vimos: cultive e lavre o jardim, cultivar e guardar o jardim. Então é o trabalho. Deus deu a ordem para que o homem pudesse trabalhar. E na criação o trabalho era prazeroso. O labor, a fadiga, o cansaço, a insatisfação com o trabalho só vem após a queda. O segundo mandato é o mandato social, onde nós vemos: sejam fecundos, cresçam e multipliquem-se. E aqui nós temos a multiplicação também em família, ou nós temos a formação da família. O multiplicar, o crescer, o ter filhos, está implícito, explícito a família. Então Deus criou o homem e mulher para viver em família. Olha que legal. E o terceiro mandato é o mandato espiritual, que nós tivemos um sermão para falar sobre o descanso. Abençoou o 7º dia e o santificou. Isso é o descanso. Então, finalmente, o homem e a mulher foram criados e trazidos para um relacionamento familiar. No final de toda a criação, faltava a obra-prima. Nós estamos falando isso em todos os sermões. É legal porque ao estudar a criação, prestem atenção, ao estudar a criação, o homem e a mulher são valorizados. Nós vemos a centralidade do homem e da mulher nos planos de Deus. Isso é maravilhoso, porque ao estudar a ciência, o homem é desvalorizado, é meramente um animal que se tornou racional. Quando nós vemos os movimentos que surgem no nosso século, são movimentos que valorizam mais animais, não que a gente não deva cuidar dos animais, mas que valoriza mais os animais, plantas, do que o próprio homem. Um feto de um animal é mais valioso do que um feto do ser humano, não é verdade? Lá na nossa região, estamos aqui hoje com a presença do meu colega, amigo, conterrâneo Adcélio, e lá na nossa região o povo cuida de ovo de tracajá,
de tartaruga. Ah, ovo de tracajá é raro, é precioso, tem até ONGs para cuidar deles. Agora, fetos humanos, você mata quando você quiser. Entenderam? O homem não é valorizado, a vida humana não é valorizada pela ciência e pelo secularismo. Mas ao estudar Gênesis é o contrário. O ser humano é valorizado. Então, o ser humano é a obra-prima da criação. O homem e a mulher foram trazidos para o jardim. Esse jardim havia sido plantado e servia como local eficiente e totalmente apropriado para se morar, trabalhar e descansar. O processo criador estava completo. Deus descansou da sua obra criadora. Tudo estava muito bom. E hoje nós vamos ver, agora indo para o texto, que tudo ficou muito bom quando Deus criou a mulher. Isso mesmo. Somente depois que Deus criou a mulher, que ele disse, tudo então é muito bom. Olha que legal. Então a primeira coisa que eu quero destacar no texto de hoje, versículos 18 a 20, é que Deus resolve, e aqui não é uma resolução fraca, estou sem nada para fazer, vou fazer. Não, é algo pensado, projetado, planejado, deliberado, em sua santa e perfeita vontade. Deus então resolveu criar a mulher para romper com a solidão. Olha só o que diz o versículo 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante, ou que seja semelhante a ele. Olha que interessante. A ênfase desse texto, do versículo 18, está no fato de que o homem estava sozinho. Se nós lemos esse texto prestando bastante atenção na intenção de Moisés ao registrá-lo, nós vamos ver uma ênfase crescente no fato de que o homem estava só e isso não era bom. Olha essa expressão, não é bom. Essa expressão está fazendo contraste com o que nós vimos lá no capítulo 1, versículo 31, quando Deus terminou a criação e disse, e tudo era muito bom. Muito bom é perfeito, está pleno, está ótimo, é desse jeito que eu quero. Tem paz, tem shalom. Agora, antes da criação da mulher, Deus mesmo olha, Deus mesmo diz, não está bom, não está completo. Claramente, então, ele está nos dizendo o seguinte, que a criação dele ainda faltava algo. Não é que estava imperfeita, claro que não. Tudo que Deus criou é bom e perfeito. Mas no plano eterno, na sua vontade soberana, ainda faltava algo. Faltava criar a mulher. E somente após, então, da criação da mulher, que a criação é encerrada, que todo o ato criativo de Deus é encerrado e ele descansa. E aí ele vai dizer, está muito bom. Então Deus não criou o homem para estar só. E observe que os versículos seguintes também apontam para essa mesma realidade. Para o homem não havia nenhuma parceira. Esse texto está sendo construído para nos mostrar que estava faltando algo. Então Deus, por sua graça, vai criar a pessoa, a mulher, para estar junto com o homem. Olha só, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, versículo 19 e 20, e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver o nome que lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Nós já vimos sobre isso, que isso aqui é o trabalho e a autoridade que Deus deu a Adão. Adão foi criado para ser um vice-rei de Deus, um vice-gerente de Deus nessa terra. Ele não iria reinar no lugar de Deus, não. Não é essa a ideia. Deus sempre é o rei, Deus sempre é o soberano, Deus reina e nunca deixou de reinar. Mas Adão seria o seu vice-gerente, cuidaria da criação, mediaria o espiritual e o material. Esse é o propósito. Então Adão deu nome. Essa é uma posição de autoridade. No Antigo Oriente, na cultura oriental, na cultura hebraica, dar nome a alguém demonstra autoridade sobre aquela pessoa. Então, Adão estava dando nome aos animais. E deu nome a todos os animais. Aves dos céus, animais selvagens, todos. Mas, olha só, para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Idônea, em algumas versões. Que fosse semelhante a ele. Observe que a construção do texto está para nos destacar que o homem estava só e que isso não era bom. Então Deus decide prover
uma companhia adequada ao homem, a mulher. Uma companhia inteligente, uma companhia que ele poderia conversar, se relacionar, e também uma companhia que lhe ajudaria no cumprimento dos 3 mandatos que eu já falei: mandato cultural, social e espiritual. E então Deus decide criar a mulher. O que eu quero destacar aqui é que o jardim é um lugar de relacionamentos pactuais. Eu acho que isso já ficou claro na semana passada. Deus colocou o homem no jardim para ele viver a vida em família. E Deus também cria a mulher para o jardim para viver a vida em família. O propósito de Deus sempre foi a família. E observe, por quê? Por quê? Por que o propósito de Deus é relacionamento? Vocês já pensaram sobre isso? Porque o nosso Deus é um Deus triuno. E como um Deus triuno, Ele vive em relacionamentos eternos, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E da mesma forma Ele quis que isso fosse comunicado a nós. Nós fomos criados também para termos um relacionamento triuno. Olha, atenção nisso. Como assim, pastor? Um relacionamento triuno? Nós fomos criados para ter um relacionamento homem, mulher, no casamento e Deus. Da mesma forma que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma forma nós fomos criados para um relacionamento triuno. Unidade de 3. Mulher, marido e Deus. É isso que está em jogo aqui. Deus nos criou para um relacionamento pactual, de aliança. E o jardim é este lugar. Deus caminhava com o homem na viração do dia no jardim. Já pensou que coisa legal? A gente não tem isso hoje. Deus não vem caminhar conosco no Negrão de Lima na viração do dia. Não, mas Deus caminhava com Adão, porque o jardim era um lugar de relacionamento. Assim também será o novo céus e a nova terra. Segundo lugar, Deus decide então criar a mulher semelhante e diferente ao mesmo tempo. Semelhante, mas diferente. Ou semelhante, de forma semelhante e diferente. É interessante que ao mesmo tempo, mas em aspectos diferentes, claro. Porque ninguém pode ser algo e não ser algo ao mesmo tempo no mesmo aspecto. Isso é uma contradição. Mas a mulher, ela é semelhante em alguns aspectos e diferentes. E onde nós vemos isso? No próprio versículo 18, na parte final, é dito a nós: farei para ele uma auxiliadora. Isso é uma decisão. Deus diz: eu vou fazer. Uma decisão, um decreto, uma disposição de Deus. E eu vou fazer o quê? Para o homem uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Então vamos primeiro no aspecto semelhante. O que a mulher é semelhante ao homem? Em essência, valor e pessoalidade. O que é isso, pastor? Essência, a mulher é criada à imagem de Deus, assim como o homem. Então, no Gênesis, nós não vemos uma diminuição de valor, nós não vemos guerras de gêneros, nós não vemos um querendo disputar com o outro. Não, essencialmente a mulher tem o mesmo valor que o homem. Foi criada à imagem de Deus. A mulher também é vice-gerente da criação de Deus. E também a mulher é uma pessoa distinta do homem, inteira, mas complementar. Inteira, mas ela tem características diferentes que complementam o homem. Mas são pessoas inteiras, indivíduos. Isso é muito interessante. O Gerhard van Groningen diz que conhecer homens e mulheres é fundamental para se conhecer Deus. Por quê? Porque os seres humanos são criados à imagem de Deus e os seres humanos são reveladores de Deus, porque são constituídos de vários aspectos. São criados como pessoas. Deus é um Deus pessoal. 3 pessoas, um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pessoa é um ser distinto, individual, que se relaciona, que é diferente de, mas pode se relacionar, ter relacionamento, inteligente, racional. Deus é um ser pessoal. E nós também fomos criados assim. A mulher foi criada com pessoalidade, com valor e essência semelhante. É igual. E nós não podemos entender de outra forma. A Bíblia não é machista, e muito menos feminista. Nós precisamos tomar cuidado com essas vãs filosofias deste século e perder de vista o que realmente a palavra do Senhor diz. Muitas igrejas estão sendo acusadas de misóginas,
Devemos tomar cuidado com isso, porque a Bíblia não é misógina, a Bíblia não é sexista. A Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos continuar crendo naquilo que está escrito aqui. Agora, claro, semelhante, mas não um clone. Deus não criou um clone. Deus não criou outro ser igual em todos os sentidos. Deus criou alguém diferente em função e formação física e emocional. Deus criou a mulher com um papel de representar o povo de Deus, o relacionamento de Deus com seu povo, e a mulher foi criada para ser essa ajudadora do homem no cumprimento dos mandatos divinos. O ponto é, Deus deu os mandatos cultural, social, espiritual para ambos cumprirem, homem e mulher. Mas a mulher é colocada como aquela que vai ajudar e possibilitar o homem ao cumprimento dos 3 mandatos, porque o homem sozinho não conseguiria cumprir. Esse é o ponto. É preciso a mulher. Da mesma forma, a mulher sozinha não consegue cumprir. Precisa do homem. Então, um precisa do outro. Existe uma interdependência aqui, apesar de serem seres pessoais distintos, inteiros, mas existe uma interdependência para o cumprimento do mandato. Vou dar um exemplo. Crescer e multiplicar. Somente homem e mulher, no contexto do casamento, pode crescer e multiplicar. Isso, claro, de forma saudável. Por isso é necessário os dois. Por isso essa complementaridade que nós temos aqui. Então, em função e formação. Formação também física e emocional. Até a forma que a mulher foi criada, nós vamos destacar no próximo ponto, foi diferente. Então, essa formação física e emocional visa este propósito de ser complementar, de complementar aquilo que o homem não tem. É necessário ser distinto. E hoje nós vemos um movimento que as mulheres querem ser exatamente iguais aos homens, e homens exatamente iguais às mulheres. Não, é necessário ser distinto mesmo. Um exemplo, por exemplo, né, é a maternidade. A mulher foi criada de uma maneira especial para a maternidade. Não que o homem não tenha responsabilidade com os filhos, claro que tem. E muita responsabilidade, temos que resgatar isso. Mas não se compara. A mulher que cuida, o amor, o sentimento é diferente. A maneira de entender a criança é diferente. Não é? Ou estou falando coisa que não é real? As mulheres que estão aqui. Eu olho pela minha filha e minha esposa. É diferente. Minha filha gosta muito de mim, mas eu não tenho ora aquilo que ela quer. Quando ela olha para Esther e quer leite, que quer descansar e dormir, é só a mãe. Porque a mãe é diferente. Isso é uma diferença que não deve ser rejeitada, deve ser valorizada. Sermos diferentes é importante. A feminilidade é uma expressão difícil, viu, Danilo, para o português também. É importante. Então não perca a sua feminilidade por causa de filosofias mundanas que dizem que a mulher tem que deixar de ser feminina. Não, tem que ser feminina mesmo. Encontre o seu valor em o que Cristo diz sobre você, não o que as pessoas falam sobre você. As pessoas falam coisas e nós não estamos nem aí. O seu valor está em Cristo, no que o Senhor Jesus diz que você é. E você é imagem de Deus, semelhança de Deus, mediadora de Deus com a sua criação, vice-gerente do Senhor, rainha do Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Então as diferenças, como eu já falei, são complementares e visa a unidade para o cumprimento do propósito divino, unidade no casamento. E é isso que nós vamos concluir agora no terceiro ponto. Então, em terceiro lugar, Deus cria a mulher do próprio homem para levá-los à união conjugal. Aqui nós temos um acontecimento histórico, factual, nós cremos que isso realmente aconteceu, mas esse acontecimento ele também é simbólico, representativo. Deus ele não faz nada por acaso. Quando ele cria o homem do pó da terra, é porque aquele pó da terra que Deus deu vida, sopro de vida, vai cuidar da terra. Então Deus tem um propósito. Olha, eu estou fazendo você da mesma matéria daquilo que você vai ser rei. Da mesma forma, quando Deus cria a mulher da costela do homem, Deus está criando a mulher com o intuito de mostrar que o propósito do casamento é uma união de carne, uma fusão, os dois se tornarem uma só carne, e por isso é tirado da carne. Tem um jargão que é muito usado em casamentos.
temos que tomar cuidado, não é necessariamente esse o propósito bíblico, apesar de ser bonito, que é, Deus tirou a mulher da costela, não da cabeça para não dominar o homem, não do pé para não ser pisado pelo homem, mas da costela porque é companheira. Já viram isso? Quem já viu? Já, né? Por que a gente usa esse jargão? Até para defender que a mulher não é inferior. Irmãos, nós não precisamos desse jargão para defender isso. A mulher não é inferior, é semelhante, é imagem de Deus. Nós vimos isso em outros textos. Agora o ponto aqui é outro. O ponto aqui é que Deus criou a mulher da costela para mostrar que o propósito de homem e mulher é eles se unirem e se complementarem em uma só carne. Deus está apontando para o casamento. Sim, Deus está apontando para o casamento. Esse é o propósito aqui. Então, aquela outra ideia não está na Bíblia, tá bom? Não é bíblico dizer isso. Agora dizer que é da costela, diferente do homem que foi do pó. Deus não criou a mulher do pó. Ele poderia criar do barro, igual o homem foi criado, mas não foi. Foi da costela, por quê? Olha só, versículo 21 e 23. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma costela e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E aí o homem disse, aqui o meu pastor William Jefferson, nosso pastor, né, de Célio, ele diz que essa é a primeira declaração de amor que tem nas Escrituras Sagradas. Olha só, estamos chegando aí no Dia dos Namorados, então observe o romantismo de Adão. Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ele usa até a palavra do mesmo radical, ishá, em hebraico. Chamar-se-á varão ou varoa, porque do varão foi tomado. Veio de mim, é minha carne. Não está falando aqui, claro, que é biologicamente irmãos, nada disso. Mas o grande ponto aqui está no versículo 24. Por isso, é uma conclusão. Moisés está fazendo um comentário para o povo da sua época. Lembre-se, Moisés escreveu depois que o povo de Israel saiu do Egito, muitos anos depois. E ele faz um comentário, é um comentário do editor, para aquelas pessoas lá da sua época, para os israelitas que estavam no deserto. Ele diz, por esta razão que o casamento funciona assim. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então qual que é o propósito da figura da costela? Foi literal? Sim. Factual? Sim. Mas foi extremamente representativo. Qual o propósito? Casamento é uma união. A instituição do casamento é uma fusão indissolúvel em uma só carne. Uma só carne aqui é uma unidade. Os dois se tornam um. Jesus recorre a esse versículo ao se referir ao casamento. Lá em Mateus 19, 4 a 6, Jesus diz assim, vocês não leram? Olha, é Jesus falando e citando exatamente esse texto. Vocês não leram? Jesus foi perguntado sobre divórcio. As pessoas que queriam divorciar por qualquer causa. E aí Jesus vai refutar isso. E ele diz, vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, macho e fêmea? E disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então Jesus questiona os fariseus, saduceus, vocês não leram? Vocês dizem que são mestres e não conhecem a Bíblia? E aí Jesus conclui, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. E ele conclui, portanto, ninguém separe o que Deus uniu. É indissolúvel, se tornou uma só carne. Ninguém separe o que Deus uniu. Claro, meus irmãos, por causa da dureza do coração do homem, foi permitido o divórcio em algumas causas, pelo menos 3. Por causa da violência, aquele que cobre violência nas suas vestes, por causa do adultério e por causa do abandono por parte do incrédulo, que nós chamamos de deserção obstinada. Mas isso é um assunto para outro sermão. E se você tem dúvidas sobre isso, me pergunte, que nós temos um podcast que fala sobre o divórcio e eu posso explicar isso um pouquinho melhor para você. Mas na criação, o casamento foi feito indissolúvel, uma união em uma só carne. Amém?
E aí, para concluir, tem esse versículo 25, que nós não podemos esquecer dele. Porque isso remete ao fato que tudo era muito bom. Deus criou a mulher, antes de criar a mulher, tinha um não é bom. Não é bom, não está bom, o homem sozinho. Criou a mulher, agora está tudo muito bom. E olha como que era esse casamento inicial. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos, primeiramente, a falta de vergonha apontando para essa união sincera e transparente. Depois do pecado, claro, não existe isso. A gente sempre guarda algo, a gente tem medo, a gente não se abre, não é totalmente transparente, deveria ser. Mas esse casamento não. Eles não tinham vergonha um do outro, não tinham medo um do outro. Era tudo pleno, perfeito. Eles viviam de maneira sincera e transparente. Olha que coisa maravilhosa. Plena comunhão. O Wade sempre nos fala que o problema do casamento é comunicação. Eles se comunicavam perfeitamente. Não tinha ruga, resquício de uma má comunicação. Não tinha, não, eu entendi errado, você disse isso, mas eu entendi isso, e por isso nós brigamos 3 horas até entender o que realmente alguém disse. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia vergonha, apenas uma união sincera e transparente. Não havia disputa entre os gêneros. Hoje nós temos isso, disputa entre os gêneros. Qual gênero é melhor? Mulheres, homens, quem vai ganhar? Parece uma gincana entre marido e mulher. A mulher querendo provar que consegue ganhar mais, que consegue ser mais realizado. O homem querendo provar que ele é o homem, o macho da família. Disputa. Temos que fugir disso, meus irmãos. Precisa ter unidade, crescimento mútuo, companheirismo. Isso é casamento. E não uma disputa, uma gincana entre gêneros. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo derrubar o outro. Um falando mal do outro. O que mais? Não havia pecado, morte ou separação. Em essência, morte é separação. É a separação do corpo e da alma. É a separação do homem de Deus. E o divórcio é uma morte. É declarar o outro morto ainda em vida. Não havia morte. Não havia pecado. Não havia separação. Tudo era muito bom. Gênesis 3 nós vemos a origem do pecado. E como isso já começa a afetar o casamento. Quando Adão coloca a culpa em Eva. Antes, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Depois, a mulher que tu me deste, ela que fez eu pecar. Ela veio com defeito. E aí ele dorme no sofá, claro. Meus irmãos, o pecado destrói o casamento. E o problema do casamento é o pecado. Por isso nós precisamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar com esse slide, trazendo algumas implicações e já aplicações. Esse é o encerramento de toda a nossa série, o encerramento dessa palavra, em nome de Jesus. Primeiro, a criação de Deus só se completa em perfeição plena após a criação da mulher. Sem ela, há uma solidão que não é boa aos olhos de Deus. Deus queria que 2 solidões se encontrassem. Bonito isso, né? Poético. É isso. Deus queria que 2 solidões, 2 seres pessoais, individuais, distintos, se encontrassem e formassem uma família e vivessem como uma família, com relacionamentos, e se multiplicassem, tivessem relacionamento com outros semelhantes e espalhassem a imagem de Deus a todo mundo. Esse sempre foi o plano de Deus. Então, a criação só esteve completa e plena com a criação da mulher. Isso coloca um valor na mulher, diferente do que o mundo diz, diferente do que as vãs filosofias do mundo diz. É importante, é essencial, é do propósito de Deus, homem e mulher juntos em família. Homens e mulheres foram criados não para disputar entre si, já disse isso, mas para se unirem em prol do propósito criacional de Deus, cumprir a vontade de Deus, cuidar da criação, trabalhar, fazer as coisas crescer, defender aquilo que Deus deu, reproduzir, multiplicar, fazer a imagem de Deus espalhada em todo o mundo e também descansar, isto é, santificar um dia para culto, adorar a Deus. Então, um e o outro se apoiam, se ajudam. Eu sempre escuto de casais como Márcio e Amara que fazem as suas devocionais juntos. Isso é maravilhoso,
porque um está apoiando o outro. E lá, bem lá longe, quando comecei a bater muito nessa tecla sobre vida devocional, né, eles decidiram então fazer juntos para não deixarem de fazer, porque sozinhos não teriam como, mas juntos eles conseguem. Porque um apoia o outro, um ajuda o outro, um fortalece o outro. Isso é casamento. Não é uma disputa sem fim, mas é um ajudando o outro a ser a semelhança de Cristo, a crescer, a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então, as mulheres precisam compreender que o diferencial da feminilidade tem um propósito ímpar de glorificar a Deus. Não rejeitem isso, não escutem o mundo que diz que vocês devem deixar de serem femininas. Não! Deus criou vocês desta forma para serem exatamente da forma que Ele criou. E para glorificar a Deus com isso. Isso é maravilhoso, porque é para a glória de Deus. É em amor do Senhor. É para cumprir toda essa vontade dEle para a sua criação. Da mesma forma, o casamento foi instituído para espelhar o relacionamento de Deus com o seu povo. Cristo é o marido e a igreja a noiva. Por isso são funções diferentes. Nós precisamos compreender as funções diferentes. A mulher não foi criada com a mesma função do homem. O homem não foi criado com a mesma função da mulher. Porque tem um propósito além. O casamento não é um fim em si mesmo. Tem um propósito de espelhar e glorificar Deus. E mostrar esse relacionamento maravilhoso de Deus com o seu povo. Por fim, a igreja é chamada de noiva e esposa do Cristo, o qual está em aliança perpétua de amor. Olha que coisa maravilhosa. Por que o casamento é indissolúvel, pastor? Em última instância, porque representa o relacionamento de Deus e o seu povo. E meus irmãos, a nossa aliança com Deus é perpétua, é indissolúvel. Deus não nos ama e depois nos joga fora. Deus não chupa a laranja e descarta o bagaço. Deus nos ama com amor eterno. E seremos eternamente povo dele. É isso que Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Então, esse relacionamento eterno e pactual, esse amor eterno e pactual, é representado no casamento. E nós precisamos entender que a igreja é a noiva de Cristo que está sendo restaurada. Deus está purificando. Cristo é o marido perfeito que nunca traiu, mas a igreja não. A igreja caiu, pecou, o povo de Deus pecou, abandonou o Senhor, foi para as suas prostituições, mas Cristo ainda assim foi atrás do seu povo, foi atrás da sua noiva, e morreu e se deu e comprou a sua noiva de volta para purificá-la. É isso que Paulo diz. Cristo está lavando, purificando, santificando a sua noiva para as bodas do Cordeiro, para esse casamento eterno, glorioso, aonde nós, igreja do Senhor, viveremos eternamente com Ele, para a glória dEle, onde não haverá morte, onde não haverá separação, onde não haverá vergonha, onde não haverá medo, porque as primeiras coisas passaram. Porque o mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que está restaurando todas as coisas e fará gloriosa todas as coisas sem pecado para a sua glória eterna. É isso que o casamento representa. É isso que a sua família representa. É isso que você como indivíduo deve representar. É isso que você deve ensinar para os seus filhos, para as suas filhas. É isso que nós como igreja do Senhor somos. A noiva eterna de Cristo, santa, pura, imaculada pelo sangue do Cordeiro. Curva sua cabeça e ore.